para abrir a Bíblia, por gentileza, em Marcos, capítulo 8, versículo 27. Marcos, capítulo 8, versículo 27. Talvez você não está ainda acostumado aqui à nossa igreja, nós fazemos domingo após domingo a exposição sequencial da Bíblia, né? Começamos ali no meio do ano passado a estudar o Evangelho de Marcos, né? Então já tem mais de 6 meses, quase um ano, estamos aqui agora na metade do livro de Marcos. Glória a Deus por isso, por podermos estudar a sua palavra. E nós vamos falar hoje dos versículos 27 ao versículo 33. E o tema dessa mensagem é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Se alguém te perguntasse isso agora, qual explicação você daria? Você demoraria aí uns 30 segundos, né, 1 minuto? Qual conteúdo existe dentro de você para responder a essa pergunta? E mais, não somente quem é Jesus, mas o que ele significa para você. Jesus fez essa pergunta e explicou quem ele era e qual era a missão dele quando ele conversou com os discípulos. Vamos ler, diz assim o texto. Marcos 8, 27 a 31. Então, Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e ainda outros que dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra. Ó Deus, nós cremos que a tua palavra é quem nos guia, a tua palavra é que nos direciona, a tua palavra que é lâmpada e luz para o nosso caminho. Ó Deus, e nós precisamos da tua palavra a transformar os nossos corações, e te pedimos, Deus, humildemente: ó Espírito Santo, fala conosco. Ó Espírito Santo, não nos permita passar apenas os olhos nas Escrituras e não termos o coração transformado. Ó Deus, tem misericórdia de nós, de mediante a voz do Senhor, pela tua palavra, não sermos alcançados. Mas Deus, pelo contrário, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo transforme os nossos corações em uma terra fértil, em uma terra pronta, para que a tua semente, ao cair em nós, produza fruto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto então vai dizer que Jesus estava no caminho. Diz no versículo 27 que no caminho ali para as aldeias de Cesareia de Filipe, Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos. E uma pergunta que tinha como propósito o discipulado. Uma pergunta que não era uma pergunta à toa, mas era um momento de caminhada. Era um momento que eles estavam se deslocando para aquele lugar, que Jesus usou daquela caminhada para trazer ensino. Que Jesus usou daquele momento
para trazer uma reflexão acerca de quem ele era. E Jesus faz duas perguntas, ou talvez a mesma pergunta para fins diferentes, para pessoas diferentes. Ele pergunta quem ele era para as pessoas de fora e quem ele era para os de dentro. Jesus pergunta quem eu sou, quem as pessoas de fora, quem os outros dizem que eu sou e quem vocês de dentro, discípulos, dizem que eu sou. Se Jesus parasse apenas na primeira pergunta, quem os outros dizem que eu sou, talvez fosse uma pergunta apenas reflexiva, no sentido de, olha, o que as pessoas estão achando de mim? Como é que está o meu ministério? Mediante tudo que eu tenho falado e tudo que eu tenho feito, o que as pessoas dizem acerca de mim? No texto anterior, no que estudamos semana passada, nos é mostrado que Jesus cura um cego. E todo milagre de Jesus aponta para algo além do milagre. O milagre não tem como fim apenas ele mesmo. Mas Jesus queria ensinar uma lição poderosa, e ao curar aquele cego, ele nos ensina que nós devemos ter uma percepção clara das coisas, de quem Deus é, da espiritualidade. Jesus então faz essa pergunta, e poderia ser uma pergunta simples que terminaria ali a conversa. Mas Jesus vira agora para os discípulos e exige deles uma reflexão. Exige deles ter um conteúdo, como quando ele pergunta quem vocês dizem que eu sou. E vocês, quem acham que eu sou? Eles respondem a primeira pergunta, assim como as notícias chegaram para Herodes antes dele matar João Batista, como o texto de Marcos mesmo, alguns capítulos atrás, nos ensina. Nos ensina que a fama de Jesus para algumas pessoas que não o reconheciam claramente, era assim, olha, Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista, esse grande profeta, esse último profeta. Bom, mas João Batista estava morto, mas Jesus é tão poderoso que ele ressuscitou. Eles dizem que você é João Batista. Outros dizem que tu és Elias, o grande profeta. Outros ainda dizem que que o Senhor é um dos profetas, que ressuscitou um dos profetas. Bom, eles tinham uma visão deturpada acerca de quem Jesus era, e Jesus já estava ali há muito tempo. Talvez esse relato aqui já fosse perto da morte de Jesus. Talvez já nos seus últimos dias, meses de vida, e as pessoas ainda não reconheciam claramente quem Jesus era. Nem os discípulos tinham ainda uma percepção muito clara acerca de quem Jesus era, nem aqueles que estavam perto dele. Mas Jesus pergunta para os discípulos, e aí eles tinham que, assim, olha, então, quem nós achamos que é Jesus? Quem Jesus é para nós? E Pedro, em nome da turma, Pedro, em nome dos discípulos, ele diz com autoridade, ele diz com certeza, tu és o Cristo. Sim, Jesus é o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras passagens, no outro evangelho, relata que Pedro diz assim, e de fato era isso. Mas o que significa Cristo? Cristo significa Messias, e o que significa Messias? Ungido, enviado. O Cristo era alguém que era ungido, e naquele tempo, ungido era derramar o óleo sobre alguém, era alguém que havia sido banhado por óleo, e o óleo significava o derramar do Espírito de Deus sobre aquela pessoa. E para as pessoas do Antigo Testamento, para as pessoas daquela época, alguém que havia sido ungido era alguém que havia sido separado para uma função pública relevante. No Antigo Testamento eram ungidos os reis. Os reis eram ungidos num sinal de que
Deus estava se derramando sobre eles, de que o Espírito Santo estava enchendo aquela pessoa para que ela governasse segundo a vontade de Deus, para que ela reinasse. As pessoas sabiam, era um símbolo externo de que Deus estava com aquela pessoa. Sacerdotes e profetas, às vezes, eram ungidos também. O sacerdote como aquele que fazia a mediação entre o povo e Deus. O profeta como aquele que era a voz de Deus, que trazia os sermões de Deus para o povo. Então Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o ungido. E os judeus, eles esperavam um ungido mais poderoso. Eles já tiveram reis como Davi, Salomão. Davi, que havia conquistado suas batalhas, conquistado territórios, vencido guerras e guerras, o grande rei de Israel. Salomão, alguém que havia sido dada tanta sabedoria, alguém que construiu o templo, o grande templo de Israel, que era símbolo da presença de Deus naquele povo. As pessoas sabiam que um ungido era alguém importante. Mas no Antigo Testamento, os profetas diziam que viria um ungido de Deus, que seria da linhagem de Davi, mas que seria mais forte que Davi, que aquele grande rei. Até hoje os judeus têm orgulho, os que são assim chamados, de serem chamados de Davi. Eles têm um orgulho em colocar o nome nos seus filhos de Davi. É um nome forte, porque até hoje simboliza força, mas viria alguém, esse Messias que viria da tribo, da linhagem de Davi, filho de Davi, seria mais poderoso que Davi, conquistaria mais do que Davi, reinaria mais do que Davi, seu reino duraria para sempre. Só que Israel vivia há séculos e séculos sem um rei assim tão forte. Israel estava naquele momento que Pedro diz: tu és o Cristo, sendo governado por um reino de fora. Israel estava sendo governado pelo Império Romano e eles esperavam que o rei se levantasse. Eles esperavam que surgisse o filho de Davi, o descendente de Davi, que livraria o povo e que governaria a partir de Israel as nações. Os judeus ainda esperavam o seu grande ungido, esperavam o grande Messias, esperavam o Cristo, e Jesus estava ali. O próprio Deus, encarnado, o Verbo se fez carne. Jesus, que já havia feito tanta coisa. As pessoas esperavam que esse ungido fosse alguém vindo da parte de Deus, que para ter tanto poder assim, não podia ser alguém normal, tinha que ser alguém vindo do próprio Deus. Jesus estava ali. Jesus já havia ressuscitado uma menina, já havia entrado na casa daquele senhor e restaurado a vida. Jesus já havia controlado a natureza, acalmando tempestades. Jesus já havia andado sobre as águas. Jesus já havia multiplicado pães. Jesus já havia expulsado demônios, libertado cativos. O seu ensino era poderoso, mas as pessoas ainda não percebiam quem ele era. Jesus estava ali, e eles esperando o Messias. Muitos achavam que Jesus era um profeta, alguém importante, alguém poderoso, mas o Messias, o enviado, aquele que vai libertar Israel, Pedro aponta para a direção certa. Sim, ele é o Messias. Sim, tu és o Cristo. Mas o texto vai nos dizer que Jesus adverte para que eles não contassem a ninguém acerca daquilo, acerca de fato quem ele era. Porque Jesus sabia que assim que a sua messianidade, assim que ele fosse revelado como Messias, ungido, ele seria morto. Ele sofreria perseguições severas.
as pessoas teriam ciúmes dele, os líderes religiosos. Como assim? Ele se diz o Messias. E talvez porque Jesus sabia que tipo de Messias as pessoas esperavam. Talvez ele sabia que tipo de Messias o próprio Pedro achava que ele era. E aí no versículo 31, Jesus começa a ensinar para Pedro e para os seus discípulos que tipo de Messias ele era. Jesus começa a explicar que ele era o Messias que veio para reinar, mas não reinar sobre uma cadeira humana, e reinar sobre os corações. Jesus veio ensinar que ele, como Messias, sofreria, que ele veio para trazer sim o reino, mas o reino de Deus e não o reino humano. Jesus começa no seu discipulado, na sua caminhada com os seus discípulos, a dizer o que deveria acontecer com ele, que ele deveria ser morto, ser entregue aos principais sacerdotes, aos anciãos, aos escribas, que ele seria morto, mas ele venceria a morte, ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Jesus começa a explicar o que talvez já deveria estar claro para os discípulos, que ele não veio libertar Israel do Império Romano, mas veio libertar os corações do pecado e da morte. Ele veio trazer um reino mais poderoso ainda do que o que aquelas pessoas esperavam. Jesus percebe o tipo de Messias que talvez até Pedro esperava. É por isso que Jesus começa a explicar: olha, eu como Messias vou sofrer. Eu como Messias vou ser entregado. E se os discípulos se lembrassem, os profetas já haviam profetizado acerca do servo sofredor, que o cordeiro viria, seria sacrificado e nenhuma beleza haveria nele. E ele sofreria, e as pessoas o repudiariam, e ele entregaria a sua vida, e toda a maldição seria lançada sobre ele. Os profetas já haviam profetizado isso. E de fato é isso que acontece. E é até estranho pensarmos que Jesus, o texto disse, já tinha explicado claramente. Mas quando Jesus morre, os discípulos ficam perdidos. Quando Jesus ressuscita, eles ainda ficam sem saber muito bem o que estava acontecendo. Quando Jesus já tinha avisado para eles anteriormente que isso iria acontecer. Jesus então começa a explicar quem ele ia, o que ia acontecer com ele. E aí o texto nos diz que Pedro parece não ouvir que Jesus disse que ia vencer a morte, que ia ressuscitar. O texto parece nos dizer que tipo de Messias Pedro estava disposto a seguir. Um Messias triunfalista ou um sofredor? E aí Pedro vai até Jesus e começa a conversar com Jesus, ousadamente começa a repreender Jesus, começa a dizer assim: não, Jesus, eu disse que tu és o Messias, não vai acontecer essas coisas com o Messias. Ora bolas, o Messias, o filho de Davi, tu és o Messias. O texto nos diz no versículo 32, então Pedro, chamando-o à parte, Pedro ainda quis poupar Jesus da disciplina pública, trouxe Jesus para pertinho e falou: Jesus, deixa eu te falar, não é bem assim. Não pensa assim não, Jesus, você vai vencer. Nós vamos levantar um reino aqui, as coisas vão mudar. Como assim, Jesus? Não é isso não, Jesus. Jesus, vem para cá, deixa eu te falar. O Senhor vai vencer, o Senhor é forte. Isso tudo que você está falando aí não vai acontecer não. Repreendeu. Ele começou a repreendê-lo, a contradizer o que Jesus tinha falado. E aí Jesus, com aquela autoridade, em algumas versões diz, arreda Satanás.
A minha versão diz: sai da minha frente, Satanás. Porque Jesus sabia qual era a sua missão. Porque Jesus sabia para que ele veio. E Jesus veio para morrer. E Satanás, ele quer sempre tirar as pessoas do propósito para as quais Deus as fez. Desde lá, de antes da criação. Deus fez os anjos, mas um anjo se desviou do propósito para o qual Deus o fez, que era servi-lo, que era adorá-lo, que ser como Deus, se desviou do seu propósito. Satanás cai. Deus cria o mundo e Satanás quer desviar Adão e Eva do propósito deles, de terem comunhão com Deus, e Satanás sopra nos ouvidos de Eva. Olha, é isso que Deus falou? Não, não é isso que vai acontecer não. Desviando o propósito de Deus, desviando as pessoas do propósito de Deus, o pecado então entra no mundo. E Satanás continua tentando nos desviar do propósito de Deus. E Satanás ali, eu não creio que ele possuiu Pedro, mas ele sugeriu. E Pedro ouve aquela sugestão e tenta também desviar Jesus. Como eu disse, Jesus não era apenas um profeta. Jesus não era um filósofo, Jesus não era um revolucionário. Jesus não era um mártir, Jesus não era um rebelde, Jesus não era também apenas um professor, um rabino. Não, Jesus era aquele que veio para morrer. A principal agenda de Jesus era morrer. Jesus não veio apenas para curar as pessoas, fazer milagres. Jesus não veio apenas para ensinar, Jesus veio para morrer, porque era necessário que um sangue fosse derramado para perdão de pecados. Porque era necessário que Deus condenasse todo o pecado, mas por amor, Jesus se entrega no nosso lugar. Nós que deveríamos ser condenados, sofrer, o sofrimento que nos era devido recai sobre Jesus, e Satanás, ali estimulando Pedro, tenta desviar Jesus desse propósito. Mas Jesus diz: arreda, porque você não leva em consideração, não cogita as coisas de Deus, mas das coisas dos homens. É isso que Satanás quer fazer conosco, nos fazer pensar apenas nas coisas dos homens, nas coisas passageiras e não nas que são eternas, e não nas coisas de Deus. E Jesus continua firme no seu propósito. E ele, em seguida, vai nos dizer sobre o custo de ser um seguidor dele, como nós vamos ver no próximo domingo. Jesus continua firme em seu propósito. E para a nossa alegria e salvação, Jesus morre na cruz. Jesus se entrega, a história cumpre o que Jesus havia prometido, que ele seria e ele foi entregue, que ele seria e foi morto, e que ele iria e realmente ressuscitou. Está vivo hoje, foi preparar morada para nós. Que maravilha, que maravilha. Isso é o que aconteceu naquela caminhada. E essa história nos traz algumas lições, algumas aplicações para a nossa vida hoje. E algumas delas são as seguintes. A primeira é que é no dia a dia da caminhada que somos discipulados. Lá no versículo 27 vai dizer assim: então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes. É no caminho, é na caminhada que Jesus vai se revelando para nós. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus não é apenas na igreja. Conhecer a Jesus não é apenas na publicidade. Conhecer e ter um relacionamento com Jesus não é apenas em um lugar público.
Conhecer e ser discipulado por Jesus é no dia a dia, não é só aos domingos, é a segunda-feira, terça, quarta, quinta. Não é só no templo, mas é em casa, onde as pessoas nos conhecem. Mas não é apenas na igreja, onde só se vê você levantando a mão e fechando os olhos e fazendo uma oração. Mas ser discipulado por Jesus é saber se você faz isso quando está no secreto na sua casa. Ser discipulado por Jesus é ter a mesma vontade de conhecer a Deus na igreja e lá na sua casa, no seu quarto. Ser discipulado por Jesus é meditar na palavra de Deus, não apenas aos domingos, mas também em casa, é no dia a dia. Saber quem Jesus é nos faz ser felizes em meio a momentos difíceis também, porque Jesus é a nossa esperança, porque Jesus é quem nos sustenta, porque Jesus é quem está conosco na caminhada e não apenas na caminhada fácil. Jesus mesmo diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Jesus está conosco na caminhada e Ele quer nos discipular dia após dia. Como está o nosso discipulado com Jesus no dia a dia? Como está a nossa reputação de cristãos na nossa família? Ao redor daqueles, ou rodeado por aqueles que não conhecem a Jesus no nosso trabalho? Como está a nossa vida de discípulos? Na segunda, na terça, na quarta. Porque Jesus, Ele caminha com os discípulos. Jesus caminha com os discípulos. Jesus não apenas ensina de longe Ele ensina para as multidões. Mas é com os discípulos que Jesus caminha. Outro ponto. Jesus quer saber mais como você o vê do que como outras pessoas o veem. Jesus perguntou lá para os discípulos: quem dizem que eu sou? Mas ele queria saber era quem vocês acham que eu sou. Às vezes a gente está na igreja e a gente fala: essa mensagem era boa para fulano de tal. Seria bom se tal pessoa ouvisse essa mensagem. Mas Jesus quer saber: e você? Como está a sua vida comigo? Como está o nosso discipulado? E você, quem você diz que eu sou? E nós precisamos de fato saber quem Jesus é. Se alguém nos perguntar quem Jesus é, qual vai ser a sua resposta? Se Deus te perguntar, e você, quem diz que eu sou? O que você vai responder? Jesus não é um mártir. Jesus não é apenas um personagem da história, um importante personagem. Jesus não é um filósofo, Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Jesus é o poderoso enviado, o Filho de Deus, o Filho amado. Jesus é aquele que veio para ser Salvador, Emanuel, Deus conosco. É aquele que nos livra da ira divina contra o pecado. É o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote, aquele que faz a mediação entre Deus e os homens. É somente por meio dele que temos acesso a Deus. Será que você sabe quem Ele é? Você tem comunhão com Deus? Você precisa de Jesus para isso. Você quer ter paz, alívio, descanso, alegria, além das circunstâncias? Somente Jesus pode te conduzir para isso, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o profeta, Jesus é a voz de Deus, Jesus é a palavra, é o verbo. Portanto, se nós não temos relacionamento com a Bíblia, não temos relacionamento com Jesus. Jesus não quer apenas seguidores que falam que o conhecem, Ele quer pessoas que se relacionam com Ele, com a palavra, com a profecia, com a voz de Deus. E Jesus é o Rei.
Jesus é o Salvador e nós queremos um Salvador, mas Jesus também é Rei, aquele que governa. E aquele que governa é aquele que tem a palavra final. Para Jesus ser o nosso Salvador, Ele tem também que ser o nosso Rei. Para Jesus ser o nosso libertador, Ele tem que ser também o nosso Senhor. É por isso que falamos, Jesus é nosso Senhor e Salvador. Mas às vezes as pessoas querem apenas um Salvador. Mas Jesus veio para reinar. Jesus veio para ser Senhor das nossas vidas. Jesus veio para governar além das nossas próprias vontades. Ele quer fazer a vontade dele na minha e na sua vida. E para isso nós precisamos abrir mão da nossa vontade. O discipulado é um caminho de abnegação, de não pensar apenas em nós mesmos, mas pensarmos na eternidade, pensarmos nas coisas espirituais, de não buscarmos apenas a nossa própria satisfação, mas sim a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer para a sua vida? Será que você tem se perguntado isso, ou você tem vivido apenas para satisfazer as suas vontades e desejos? Porque se é essa segunda opção, talvez o rei da sua vida esteja sendo você mesmo. E Jesus quer reinar sobre a sua vida. Jesus quer que nós nos submetamos à vontade dele, que nós possamos reverenciá-lo e agradecê-lo pela vontade dele sendo feita nas nossas vidas. E a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas a vontade de Deus é muito boa. A gente acha que as nossas vontades, os nossos desejos é que são bons, que a gente é que sabe o que é bom para nós. Mas a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Ele tem pensamentos muito maiores que os nossos. Ele tem pensamentos acerca de nós que nem nós mesmos sabemos. Afinal, Ele morreu por nós quando éramos pecadores. Ele é um Deus bom. A vontade dele é boa. Jesus, como mais uma aplicação, exortando a Pedro por querer desviá-lo do seu caminho, Jesus exorta a Pedro por dar ouvidos a Satanás. E a outra aplicação é: a quem temos dado ouvido no nosso dia a dia? Quem tem falado aos nossos ouvidos e aos nossos corações? Ou nós temos feito o que quem tem falado? A nossa vida tem sido inspirada sobre a voz de quem? Mais uma vez, voltamos à palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Se não somos imitadores de Cristo, temos imitado a quem? Com as nossas atitudes. Temos imitado a quem no trato familiar? Temos imitado a quem quando pessoas nos ofendem e nos machucam? Qual tem sido a nossa reação? Tem sido uma reação de misericórdia, de perdão, de bondade? Ou tem sido uma reação de vingança? Ou tem sido uma reação de ódio, de ira? A quem temos imitado? Porque Satanás está, meus irmãos, a todo momento soprando nos nossos ouvidos. Pedro chamou Jesus e exortou Jesus. O Pedro, o grande Pedro, que se tornaria um líder, um dos pilares da igreja, um homem tão usado por Deus, ele dá ouvidos a Satanás e exorta Jesus. Será que nós estamos livres de ouvir Satanás porque estamos na igreja? Se não tivermos verdadeiramente compromisso com Deus e com sua palavra, estaremos muito mais sujeitos às influências do inimigo
do que acreditamos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A quem temos ouvido? Nesse tempo de distanciamento, de ausência de frequência aos cultos, você está de home office, quem você está ouvindo? Quem tem falado com você? O que tem enchido a sua mente? Quais vídeos você tem assistido? Quais filosofias têm entrado na sua casa? O que você está deixando educar os seus filhos? Jesus já estava falando, agindo há muito tempo e os discípulos ainda não percebiam. Jesus está se revelando para nós. Será que não estamos percebendo? Jesus continua se revelando. Jesus continua falando. Jesus continua mostrando sua bondade. Jesus continua mostrando sua misericórdia. E nós cristãos, estamos há tanto tempo na igreja. Mas a pergunta é: será que somos verdadeiros discípulos de Jesus? E por último, Jesus está nos chamando para termos as nossas vidas transformadas. Jesus também continua a dizer: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus continua nos convidando para o discipulado. Jesus continua estendendo a sua mão de misericórdia. Jesus continua a nos ensinar. Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos chama para termos a nossa vida transformada por Ele, pelo discipulado que Ele oferece. Jesus nos chama para nos libertar. Jesus nos chama sim para nos dar vida. Jesus nos chama sim para nos dar riqueza. Mas assim como lá naquele tempo, Jesus nos chama para alegria com Ele, para riqueza celestial. Jesus nos chama para sermos plenos nele. Foi para isso que Ele nos fez, para a gente adorar a Ele e ser feliz nele. Jesus continua sendo a fonte da verdadeira alegria. Jesus continua sendo a água que verdadeiramente mata a nossa sede. Jesus continua sendo o pão vivo que desceu do céu, o alimento para a nossa alma, aquele que nos sustenta. E Jesus chama a mim e a você para irmos com Ele nessa caminhada, na caminhada do discipulado, na caminhada do ensino, na caminhada da transformação. Jesus nos chama para aprendermos quem Ele é. Eu queria orar então, para a gente encerrar. Amém? Você pode fechar os seus olhos, você que está aqui, se puder se colocar de pé. Senhor Jesus, ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por ser esse Deus vivo, obrigado por ser o Messias enviado, obrigado, Deus, por nos chamar ao discipulado. Ó Deus, nós queremos seguir contigo, nós queremos seguir a caminhada ao Teu lado, porque não há outro caminho, porque não há outra esperança, não há outra resposta, outra palavra. Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ó Deus, ajuda-nos a permanecer firmes contigo. Ajuda-nos, Deus, a saber, entender e viver quem realmente o Senhor é.
Ó Jesus, se estamos sendo tentados a nos desviar do caminho pelas influências de Satanás, usa, Deus, a tua vara e o teu cajado e nos traz de volta. Nos traz de volta ao caminho que o Senhor tem para nós. Alinhe a tua igreja ao teu caminhar. Alinhe as nossas vidas à tua vontade. Deus, se há alguém que ouve essa mensagem e ainda não tem uma experiência real e verdadeira com o Senhor, toca nessa pessoa nessa manhã, nesse dia, traz salvação, mostra que tu podes perdoar pecados, mostra que podemos nos achegar a Deus mediante o teu sacrifício, Jesus. Tu és poderoso para salvar, tu és poderoso para transformar até o coração mais duro. Portanto, Deus, cumpra a tua obra em nós. Abençoa essa igreja, abençoa cada um que nos assiste. Ó Deus, fortalece a nossa igreja, fortalece a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Antes de encerrarmos, vamos adorar o Senhor com mais uma canção, enquanto você